Band Saúde oferecimento Clínica Imaginar é cuidar do presente para construir futuros possíveis. Vitor Almeida, endocrinologia e diabetologia. Protetize, seu recomeço é aqui. Aliança Saúde Brasil, completa em tudo. Doutora Maria Clara, neurologista especialista em dor. A liberdade de viver o que faz sentido. É se reconhecer nas escolhas, no descanso, no movimento. Aqui, a gente acredita que cuidar do corpo e da mente é o caminho para uma vida mais leve e completa. E nada melhor do que aprender fazendo, porque a teoria passa, mas a prática transforma. Muito bom dia! Tá no ar o seu Band Saúde. É uma alegria imensa ter a sua companhia, a sua presença e, claro, a sua audiência. Já seguiu a gente no Instagram? Tem aqui o QR Code na tela para o nosso Instagram, Band Saúde, mas você também pode seguir o Instagram da Band Bahia. E além disso, esse programa e todos os outros que já passaram, você confere no YouTube da Band Bahia, que é Band Bahia Oficial. Agora vamos junto? Vamos nessa? Aquele bate-papo descomplicado e gostoso sobre saúde e bem-estar? A gente começa falando sobre protetização. Mas vocês entendem que vários atletas são amputados, mas não deixam de fazer seus esportes. Isso acontece por conta das próteses, mas para determinados tipos de esporte, cada protetização é diferente e isso tem um porquê. Acompanha aí. O esporte tem uma força transformadora. Ele devolve autonomia, confiança e potência. E quando falamos de atletas amputados, essa transformação passa também pela tecnologia. Hoje, as próteses esportivas evoluíram tanto que não servem apenas para substituir um membro. Elas ampliam possibilidades. Para quem pratica esporte, cada detalhe do corpo importa. Agora imagine quando esse detalhe é uma prótese. Existem modelos criados especificamente para corrida, salto, academia e até para esportes de impacto. São lâminas de carbono que funcionam como molas, próteses mais rígidas para explosão, outras mais flexíveis para estabilidade. Cada escolha muda o movimento. Essa daqui, por exemplo, é uma prótese esportiva. Ela é mais leve, flexível e feita de placa de carbono, o que dá um impulsionamento muito maior. Uma prótese para um paciente atleta vai ser um pé, por exemplo, um pé em fibra de carbono, que vai dar um retorno energético muito maior. Vamos pensar em uma mola, né? Então, esse pé ele vai ter, né, na verdade, um objetivo parecido com uma mola, que é de impulsionar o paciente muito mais rápido, mais acelerado. Inclusive, a gente vai ter pacientes aí, né, paralímpicos que correm muito mais do que pacientes que têm as duas pernas. Então, esses componentes estão aí para auxiliar dessa maneira, né? Para ele dar uma resposta energética muito maior. Assim como o joelho, né? Vão existir vários tipos de joelho e o joelho precisa acompanhar essa corrida. Um paciente com transfemoral, por exemplo. Um joelho que precisa fazer extensão rápido, acelerado, né? E o paciente consiga correr realmente. Então, são completamente diferentes esses componentes. O paciente precisa ter um para o dia a dia e outro específico para a corrida. Existe diferença entre a prótese usada no dia a dia e a prótese usada para treinar. A do cotidiano precisa ser confortável, estável, eficiente para caminhar, subir escada, viver a rotina. Já a esportiva é feita para performance. É como trocar um carro de passeio por um carro de corrida. Ambos funcionam, mas não com o mesmo objetivo. Já chegou um paciente com jogador de ping-pong, né, de forma semi-profissional, vamos dizer assim, de ping-pong, que precisava de um pé mais robusto, para que tivesse uma mobilidade melhor ali, porque apesar de não parecer, né, no ping-pong ele corre, desacelera muito rápido, precisa de um pé com muita mobilidade. Então já tivemos pacientes nesse perfil também. Corredores, jogadores de futebol de modo geral acabam não usando a prótese, né? A gente tem também alguns jogadores de futebol aqui, mas não usam a prótese durante a corrida, normalmente isso é de muleta, né? Então ele tem normalmente uma prótese mais para o dia a dia mesmo, né? E outro paciente que a gente já teve foi um jogador também de basquete. Então a gente tem que pensar inclusive nesses níveis de atividade. Porque o nível de um atleta, né, de basquete, a gente precisa trabalhar com um pé específico para aquilo ali, para um pé que vai ter mais impacto, né, do que uma corrida em si. Então ele tem uns saltos, aquilo ali de impacto precisa ser um outro pé mais específico para isso. E uma dúvida muito comum:
Pode usar a prótese esportiva o tempo todo? A resposta é não. Ela foi pensada para um movimento contínuo, para absorver o impacto e devolver impulso. No uso diário, ela cansa o corpo, sobrecarrega articulações e pode até machucar. O atleta precisa alternar, ajustar e respeitar cada momento do treino. Às vezes isso é vendido, no marketing, que todo paciente vai conseguir fazer toda a atividade. Às vezes isso não é uma verdade. A gente precisa estudar, o nível, daquele culto, o tamanho daquele culto, a mobilidade que aquele paciente tem. A gente precisa estudar cada caso para, a partir disso aí, desenvolver talvez um esporte mais adequado para aquele perfil de paciente. Não é que ele descarte isso, mas a verdade é que a gente precisa estudar cada paciente e entender de que maneira, qual esporte ele vai se adaptar melhor ali, de acordo com aquele nível de amputação dele. A tecnologia também está mais acessível e personalizada. Hoje, cada prótese é adaptada ao peso, ao esporte, ao nível de amputação e ao objetivo do atleta. E isso muda tudo. Não é sobre andar de novo, é sobre correr, saltar, competir e viver o momento com liberdade. Cada prótese é uma possibilidade e cada atleta mostra que o limite é só o começo. Então, o processo de adaptação da prótese em si, para um paciente atleta ou para um paciente para o dia a dia, vai ser o mesmo, certo? Lógico que o treino vai ser diferente, mas o processo de adaptação, colocou uma prótese, para os dois a gente vai trabalhar da mesma maneira, trabalho em fortalecimento, mas o paciente já partiu para um nível profissional, lógico que a gente vai ter que trabalhar um foco mais direcionado, como qualquer esporte, E agora o nosso assunto é descanso, porque o descanso faz parte do nosso bem-estar, e dormir bem agora virou luxo, minha gente? Quando a gente não dorme bem, a gente se sente completamente desgastado, nosso dia não rende e isso afeta a nossa memória, a nossa disposição e até a nossa produtividade. Mas se você, assim como eu, tem aquela dúvida de quanto tempo eu tenho que dormir ou então meu sono é muito leve, o que é que eu preciso fazer para mudar esse cenário? Eu trouxe as respostas. Sono é a base de tudo, mas quando a gente olha para a nossa rotina, percebe que nem sempre essa base está firme. Eu mesma tenho um relógio que avalia meu descanso todas as noites. Não é um equipamento médico, não substitui exame nenhum, mas, assim como milhões de pessoas, eu também acabo usando esses dados como um termômetro do meu dia. E a verdade é que, de acordo com ele, a qualidade do meu sono não anda das melhores. Esses relógios, que o algoritmo ele tenta metrificar, se realmente esses ciclos estão sendo obedecidos. Só que não tem nenhum parâmetro de fato científico nisso, tanto que grande parte desses aplicativos estão na categoria de entretenimento, ou seja, a gente não tem acesso ao algoritmo, que realmente não tem a precisão que nós precisamos. E o risco desses instrumentos é gerar um outro problema que é chamado ortossonia, que é a busca incessante pelo sono perfeito. Claro, tem diversas categorias de aplicativos de pulseiras que se tem, mas geralmente eu vejo que, mesmo que não tenha um certo grau de precisão, tem algumas que têm um certo grau de precisão. Concluindo, as que têm um certo grau de precisão, mesmo assim, atrapalha, não pelo aplicativo, pelo algoritmo, é como a pessoa vai se relacionar com aquele metrificador. Fica um pouco na paranoia de querer sono perfeito. Conversamos com um especialista para entender o que realmente está tirando o nosso sono e como podemos reconquistar uma das coisas mais valiosas da nossa rotina: uma boa noite de descanso. Não existe saúde sem saúde do sono. Então o sono é essa necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-la é não consegui-lo. Então se o sono é uma necessidade fisiológica básica, e eu trabalho com o conceito do sono sendo o quarto alimento. Então a gente tem o oxigênio, que se a gente ficar sem oxigênio em poucos minutos, coisa boa não acontece com a gente, Então, na segunda escala de prioridade, teria o quê? A água. Então, a gente pode ficar até alguns dias com água, mas já começa a comprometer parte de metabolismo, reações intracelular que precisa da água, o componente H2O para poder fazer o metabolismo, e a questão do alimento sólido. E o sono é esse quarto alimento sem o qual não existe saúde. Tanto é agressivo para o organismo que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Aí já está comprovado o quanto é danoso estar sem o sono. Então, não existe saúde sem saúde do sono. Dormir deveria ser o momento em que o corpo reinicia, que o cérebro organiza o que viveu e que a energia é recuperada. Mas quando a quantidade ou a qualidade do sono cai, tudo começa a sair do lugar. Normalmente as pessoas associam como se ele fosse uma linha reta, ponto A ao ponto B, só que o sono não funciona dessa forma, não é nessa linha reta, funciona em ciclos. Então a gente está acordado agora, que é vigília, a gente vai sair da vigília para dormir, então
vai passar por um processo de hipnagogia, que é essa transição. Dormiu, N1, primeiro nível do sono, N2, segundo nível do sono, N3, a camada mais profunda do sono, é o chamado sono sol, que é o sono de ondas longas, o sono de ondas lentas, e depois vem o famoso sono REM, ou REM. O REM é o famoso, né? Só que sempre tem o anônimo, né? Que é o sol. O sol é pouco conhecido, então esse que de fato é o sono mais profundo. Então essa arquitetura do sono, por esses ciclos inteiros, tem a duração de 90 minutos, 1h30. Aí as pessoas me perguntam, e depois acontece o quê? A gente repete tudo de novo, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, vários ciclos. Então o ideal é que a pessoa tenha 5, 6, 7 ciclos, 4 ciclos desse ao longo da noite, cada um mediante a sua necessidade fisiológica para ter um sono saudável. Acordar cansado virou rotina. A concentração diminui, o humor oscila e o corpo passa a trabalhar em modos de alerta, mesmo quando estamos parados. Está em N1, N2, é aquela sonolência superficial. O sono ele só é plenamente restaurador quando ele vai para o N3, que é o sono de ondas longas, sono sol. É revelado agora o mistério do sono sol, que tanto se fala e se comenta muito do sono REM e não do sono sol. E aí, claro, a pessoa diz, poxa, eu passei a noite, dormi, acordei, e qualquer barulho acordava, que ela ficou oscilando entre a vigília, N1, N2, N1, N2, N1, N2, vigília, N1, N2, acordou, foi no banheiro, voltou, N1. Nunca foi aquela ideia do Alice no País das Maravilhas, né? Até onde você vai na toca do coelho. Então, ou seja... O sono profundo é o que repara o corpo. Já o sono REM é o que processa emoções. Quando essas fases falham, a gente sente e muito. O que é que a gente precisa? A gente precisa do completo. A gente precisa de um ciclo completo de 90 minutos, respeitando todas as fases, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM. Isso vai durando. A insônia ela pode ser inicial, ela pode ser de manutenção ou terminal. Então, tem pessoas que têm dificuldades em iniciar o sono, tem pessoas que têm dificuldade em manter o sono, tem pessoas que têm dificuldade de fazer ele perdurar até o final da madrugada. Isso na literatura. Eu sempre costumo dizer que o paciente do livro não é o paciente da vida real. O paciente ele apresenta tudo junto ali, misturado. E ainda tem o ronco e a apneia, que muita gente acha normal, mas podem ser sinais de que o corpo está perdendo oxigênio durante a noite, afetando a memória, o humor, a pressão e até o coração. Você vai viajar, você não chega agora assim, entra no aeroporto, né? Você planeja. Então tem um pré, tem um check-in antes, né? Uma viagem internacional, chega 2 horas antes, 3 horas antes, 2 horas antes. E aí quando você chega num destino, você sai de vez do avião, não tem todo um protocolo, vai sair, vai parar, vai retirar as malas, ou seja, tem um antes e um pós. O sono, existe um pré-sono, existe um pós-sono. Então, ou seja, as pessoas não se preparam para aquilo que vai conferir a elas a melhor condição de uma mente vivaz, uma mente ativa, uma memória plena, um vigor cognitivo. Então, qual o horário ideal? Aí, aquela ideia etologicamente, né? O que trouxe a espécie humana até aqui? O que fez com que nossos ancestrais, por milhões de anos, chegassem até aqui? Nós somos exemplar deles, né? Chegamos até aqui. Foi basicamente uma pergunta muito clara. Se tem sol no céu, eu estou acordado, se não tem, eu estou dormindo. A partir disso, todas as outras coisas, eu crivo ao bom senso. Dizia o pré-socrático, tinha um pré-socrático, um pensamento pré-socrático, dizia assim, o bom senso é a medida de todas as coisas. Então, claro, caiu a noite, já é o momento de se recolher. Ah, Anderson, significa o quê? Que 5h30 da tarde eu já estou dormindo, eu tenho minhas coisas. Mas é o referencial. Então, ali já é o momento de ir diminuindo, desacelerando. E os sábios já diziam também que não é sábio resolver todos os problemas num único dia. Deixa um pouco de problema para o próximo dia. Por isso, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica e o primeiro passo é reconhecer isso. O segundo é entender que hábitos simples podem transformar nossas noites. Reduzir telas, criar rituais, respeitar horários e buscar ajuda quando a dificuldade vira padrão. Acordei, estou me sentindo bem, estou me sentindo revigorado, estou com mal-estar, estou com tristeza, estou com raiva, tem pessoas que acordam irritadas. Né? Estou sentindo dor de cabeça, né? A cefaleia. Então, tem pessoas, às vezes, com insuficiência respiratória advindo de uma apneia, que tem como reflexo uma cefaleia com dor de cabeça no dia seguinte, vai até um consultório de saúde, sai com uma prescrição de medicamento de dor de cabeça, quando aquilo, na verdade, era uma apneia que não é investigada. E aí, esse medicamento gera diurese noturna, que interfere no sono. Aí eu costumo dizer, Bruna, que é aquela dinâmica, aumenta o pavio e o tamanho da bomba. Se você não entender a origem das coisas, toda vez que a gente quer o atalho, né? O atalho é sempre o caminho mais longo. E a gente não vai buscar a origem das coisas. Então, quando a gente vai buscar a origem das coisas, a gente vê a base, a raiz. Aquela ideia, né? Ou seja, sempre a gente aquela percepção nossa de que eu tenho que inserir algo de fora
para organizar meu organismo. Então, os fármacos são sempre muito bons, são maravilhosos, quando é bem aplicado. E aí, para a gente ter uma figura de imagem, uma metáfora, eu costumo muito bem, você já deve ter tido essa experiência de, quando criança, de repente, ter montado um quebra-cabeça. Todas as peças estavam ali, né? Então, você tinha que dar um jeito de resolver com as peças que tinha, porque não era uma peça adicional que você ia colocar, que ia montar o quebra-cabeça, era aquilo que era da função funcional. Então, se você adiciona uma nova peça, a tendência é que você nunca monte esse quebra-cabeça, porque cada peça que você coloca, posterga, monta esse quebra-cabeça, ele confunde ainda mais, porque aquela peça não diz daquele quebra-cabeça. Então, quando você se vale de um elemento externo, é uma variante, né, interveniente ali que interfere na equação, e que você entende, é um paradigma falso, de que eu tenho que ingerir algo para melhorar o meu sono. Nem sempre. Existem alguns transtornos psiquiátricos que geram insônia, existem deficiências hormonais que geram insônia, existem deficiências nutricionais que geram insônia, mas existe a insônia que ela não está vinculada a nada disso. Ela é comportamental, ela tem um CID específico, é o G47, e o padrão ouro. Qual o consenso internacional científico? O consenso internacional científico diz que a primeira linha de tratamento para insônia, ela não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio do tratamento comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI. É o padrão ouro. Então, aquela ideia, se tem um consenso internacional padrão ouro, por que negamos isso? Vamos ser negacionistas agora? O Band de Saúde vai ali, já volta para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem esporte, tem música, tem animação. Espera aí. Estamos de volta! Band de Saúde, segundo bloco, nossa segunda parte. E aquele bate-papo, como eu sempre digo, né, descomplicado, acessível, para que você entenda a importância da saúde, da qualidade de vida e para a longevidade, né, minha gente? Segue a gente no nosso Instagram, Band Saúde, tem lá alguns bastidores nossos. Você também pode mandar suas críticas, suas sugestões e até sugestões de pauta. Agora vamos falar sobre diabetes tipo 1? Você sabia que agora já é possível fazer o rastreamento em crianças e adolescentes antes dos sintomas do diabetes aparecerem? Pois é, a gente vai acompanhar isso de perto e quem sabe daqui a pouquinho isso já chega aqui na Bahia, hein? Durante muitos anos, o diagnóstico do diabetes tipo 1 só acontecia quando os sintomas já estavam evidentes. Sede excessiva, perda de peso, cansaço extremo. Era a doença aparecendo de forma brusca e, na maioria das vezes, já em situação de emergência. Mas esse entendimento mudou. Hoje a ciência sabe que existe uma fase silenciosa que pode durar meses ou anos e é nela que está a maior chance de prevenir complicações e mudar o futuro do paciente. O diabetes tipo 1, a gente não tinha muito o que fazer. O diabetes tipo 1 ele se instalava na criança, adolescente, às vezes no adulto jovem, é uma doença autoimune. Então, após o aparecimento dos sintomas com o açúcar alto, a gente começava o tratamento, que aí era normalmente a insulina, iniciava a insulina. No último congresso que a gente teve aqui no Brasil, foi trazido uma novidade que já está até liberado nos Estados Unidos, que é uma medicação chamada teplizumab. Ela é uma medicação imunomoduladora que vai ajudar o retardo do aparecimento da doença. Tá? Então, se o adolescente, a criança, tiver anticorpos positivos já no exame de sangue, a gente consegue agora acompanhar isso periodicamente, evitando que apareça repentinamente a doença. Essa fase silenciosa acontece quando o sistema imunológico passa a produzir anticorpos contra as células que fabricam insulina. Não há sinais, não há sintomas, mas o processo já começou. É por isso que o rastreamento ganhou tanta importância. Identificar esses anticorpos cedo é a única forma de agir antes da glicemia se alterar. A fase silenciosa, quando acontece, ela atrasa a nossa percepção da doença ativa. Então, assim, são sintomas muito agudos que aparecem repentinamente. Então, quando o paciente ele abre um quadro de diabetes tipo 1, normalmente já está com a glicemia de 300, 400, já está emagrecendo já há algum tempo, entra num período numa fase de desidratação, às vezes desidratação grave, principalmente quando é criança. Então, isso leva o paciente a ser hospitalizado. Se a gente ambulatorialmente consegue realizar esse acompanhamento, esse screening, será que esse paciente ele tem risco ou não de diabetes tipo 1?
faz o primeiro exame, deu um anticorpo positivo, faz outros exames periodicamente para ver se outros anticorpos ficam positivos. A gente vai ficar atento e evitar um quadro agudo que coloque em risco a vida do paciente. O screening é indicado especialmente para crianças e adolescentes com risco aumentado, como filhos e irmãos de pessoas com diabetes tipo 1 ou quem já tem histórico de doenças autoimunes na família. Isso acontece na infância, pode acontecer desde o primeiro mês de vida, pode acontecer, tá? Até o adulto jovem, até o adulto mais velho. Existem registros de adultos com 50 anos com diabetes autoimune, que seria o diabetes tipo 1. A gente chama isso até de LADA, que é o diabetes latente do adulto. Então, ele tem a maior concentração na infância, na adolescência, no adulto jovem até 25 anos, mas há registros ainda de diagnóstico tardio, por volta dos 50 anos. O exame busca esses anticorpos e outras alterações discretas que mostram que o corpo está mudando antes da doença aparecer de forma agressiva. Ainda não é uma tecnologia amplamente acessível no SUS, mas o debate já está em curso. E quanto mais pais e profissionais entenderem a importância do rastreio, mais cedo será possível intervir. Esse é o primeiro passo para levar uma cura. Existem avanços científicos de estudos para que possa levar uma cura. Nesse momento, o que a gente tem é uma imunomodulação para evitar que essas células de defesa propiciem uma morte acelerada das células beta do pâncreas, levando a um quadro mais agudo, mais rápido do diabetes tipo 1. Tá? Há uma chance, há alguns casos que conseguem retardar, atrasar o aparecimento, e isso pode levar um tempo indefinido. Tá? Mas isso depende muito também do número de anticorpos ativos do paciente. Quando são 2, dá para prolongar mais, evitar esse aparecimento agudo. Quando existem mais, quando é um ataque autoimune mais vigoroso, provavelmente a gente não consiga prolongar por muito tempo. Mas com isso a gente consegue também evitar os quadros agudos que põem em risco o paciente. A prevenção do diabetes tipo 1 pode ser a maior revolução da endocrinologia nos próximos anos. Porque quando a gente age antes do sintoma, a gente muda o destino. Eu imagino que trazendo essa novidade científica no último Congresso Brasileiro, que aconteceu no final de outubro, eu acredito que a medicação vai chegar no Brasil também. Tá? Então há uma expectativa muito grande, ela já foi aprovada nos Estados Unidos, já foi liberada pelo FDA, já está em uso por lá. Então há uma tendência, sim, da gente aqui no próximo ano já ter disponível nas nossas farmácias, como nosso acervo farmacológico. Isso é muito empolgante, porque antes a gente ficava com as mãos um pouco amarradas. E sempre tinha aquela pergunta do paciente: olha, eu estou com uma doença autoimune, né? Eu tenho, por exemplo, tireoidite Hashimoto, o que é que eu faço? Por enquanto não faz nada. E o diabetes tipo 1 também, a gente acabava evitando de fazer essas avaliações, porque quando o paciente, ou o pai do paciente, ou a mãe me perguntava: e aí, a gente vai fazer o quê? Deu positivo. O que a gente tinha para fazer? Olha, agora é esperar aparecer o diabetes. Então a gente até evitava fazer esse exame. Hoje não, hoje a gente tem já como tratar o paciente. Isso é muito empolgante, porque o diabetes tipo 1 ele traz mudanças muito vigorosas, muito sérias, né? Não só no paciente, mas também toda a estrutura familiar. Então, se a gente puder levar essa condição de cura, né, ou de não surgimento da doença em curto prazo, isso vai preparar a família, vai preparar o paciente para entender o que está por vir. Isso vai ser fundamental para uma boa adesão, para um bom acompanhamento, né, e para medidas preventivas ao longo da vida, como, por exemplo, ganhar peso, não fazer atividade física ou uma alimentação irregular. Então, a gente consegue vislumbrar um conjunto de possibilidades para evitar que o diabetes tipo 1 surja em determinada pessoa. Se tem movimento, se tem saúde, claro que o Band Saúde está dentro. A nossa primeira cobertura vestindo a camisa mesmo, fora de Salvador em uma corrida, aconteceu agora na RunFest 2025, promovida pela Total Atacado. Minha gente, teve corrida de crianças e foi a coisa mais linda do mundo. Acompanha aí. A corrida começou antes da corrida. Olha só o kit que cada um recebeu. Inclusive, viralizou nas redes sociais.
Ainda em Salvador, no carro, no trajeto longo até Lauro de Freitas. Equipamento no banco, café pela metade e aquela organização improvisada que só quem produz na rua conhece. O caminho foi o nosso aquecimento. Quando chegamos, a cidade já estava acordada. Não tinha clima épico nem suspense. Tinha gente de verdade, se preparando, rindo, ajeitando o número de peito, decidindo se iria correr, caminhar ou só aproveitar o evento. Comecei aqui 5h30 em ponto, no aquecimento, preparando todo mundo para a corrida. O sol, um dia maravilhoso aqui, todo mundo com aquela energia. E é sensacional, por mais e mais eventos, colocando as pessoas em movimento, se cuidando da saúde, melhorando a qualidade de vida. Isso para mim é sensacional. Eu agradeço demais a presença de vocês. Tudo que nós fazemos é com muito empenho, muita alegria, tudo muito igual, sabe? Não tem separação de nada. Estou muito feliz de estar aqui, Lauro, patrocinando esse evento, né? É a divulgação da nossa marca, traz coisa boa pra gente. Agradecer a todos os nossos parceiros comerciais. Sem eles, realmente fica muito difícil. Mas sabemos que tem muita coisa ainda a melhorar, né? Sabemos que é a primeira de tantas que vão vir. E aí nós vamos pegar um ensinamento, muita coisa disso aqui hoje. Mas eu estou muito feliz também de estar podendo patrocinar esse evento. A Runfest 2025 não tenta ser algo que não é. É simples, leve, acessível e talvez seja exatamente por isso que fez dar certo. 4, 3, 2, 1. E eu também corri. Corri gravando, conversando, desviando, rindo. E é curioso, quando você está com a câmera na mão, presta atenção em coisas que normalmente passariam batido. A pessoa que acelera no último quilômetro, a outra que abre mão do pace para acompanhar um amigo e aquele grupo que veio só para se movimentar. Esse tipo de detalhe diz muito sobre o que a corrida provoca. E ainda teve a prova das crianças. Aquela sim roubou a cena. Porque enquanto os adultos calculam cada passo, as crianças simplesmente disparam. Não tem técnica, não tem relógio, não tem preocupação com postura, é vontade pura. E mesmo assim, dá pra ver a competitividade chegando cedo. Eles querem ganhar, querem chegar primeiro, querem ultrapassar, mas fazem isso com um tipo de leveza que a gente vai perdendo ao longo da vida. É ali que o esporte começa a se formar, na experiência real, sem manual, sem regra. Correr porque é divertido, porque o corpo pediu, porque faz sentido naquele instante. Quilômetros concluídos com sucesso e agora, dando continuidade a essa experiência, eu já soube aqui que eram 1.500 inscrições, acabou tudo, botaram mais vagas, né, 300 vagas a mais, 500, e ainda fechou em 2.500, e muita gente não conseguiu, ficou de fora. Mas eu garanto, outra história, a nossa primeira cobertura fora de Salvador é a Runfest 2025, claro, com o apoio da Tatá Atacado. E agora ali atrás estão sendo os premiados, né? A galera tá ganhando dinheiro, inclusive. Quem ganhou em primeiro, em segundo, em terceiro, em todas as categorias. E a gente vai acompanhar tudo. Vamos nessa. Momento da foto. Cada prova é uma emoção diferente, é largada. Eu acredito que a energia da prova, ela nos motiva a sempre estar buscando um pouco mais. Fico feliz com o resultado de hoje, curti muito trabalho, muito empenho. A Runfest entrega exatamente o que promete: movimento. Seja correr forte, caminhar, torcer ou só de estar ali. Começamos com ovos e hoje fomos representantes de outras marcas, inclusive da Terrinha, que está em 58 países, é uma marca já conhecida, consolidada, traz saudabilidade, tudo a ver com a corrida, tudo a ver com a saúde. Então, essa parceria maravilhosa, vamos aí. E para o Band Saúde, essa cobertura fora de Salvador teve outro significado. Foi uma oportunidade de ver o esporte acontecendo onde a vida acontece. A gente foi para registrar, mas acabou participando de corpo e alma. E aí que a história fica boa. Ah, gente, o programa de hoje foi incrível, né? Movimento, saúde, energia. E claro, a gente quer você assim, ó, pertinho da gente. Então segue lá no nosso Instagram, Band Saúde, Band Bahia também, e também no nosso YouTube.
curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda pro amigo, pra amiga, pra mãe, pro pai. Mas fica aqui sim, próximo da gente sempre, viu? A gente vai terminando por aqui, mas no próximo sábado, 9 horas da manhã, sem dúvidas, você tem um encontro marcado comigo aqui na tela da Band, 9 horas da manhã, não pode esquecer, viu? Estamos juntos e obrigado, claro, pela sua companhia, a sua presença. Bom final de semana! Band Saúde, oferecimento Dr. Cláudio Falcão, Neurocirurgia e Coluna, Oral Regale, Odontologia Estética, Rejuve, Cirurgia Plástica Integrativa, Larissa Abreu, Médica Dermatológica, especialista em tratamentos faciais,